Olá, crianças! Sejam bem-vindos a mais um dia de histórias. E hoje eu quero contar para você uma história muito especial que eu admiro muito essa história porque ela tem um final muito feliz. Mas infelizmente o começo dela não é tão feliz. Mas vou contar tudo isso para vocês. Antes nós vamos orar. Então feche os seus olhinhos. Quem está com preguiça, que acabou de acordar, dá uma espreguiçada, estica os braços e manda a preguiça embora, que agora é hora de ouvir uma história, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais este dia, obrigada porque o Senhor vai falar com cada criança e cada família. Obrigada porque o Senhor falou comigo enquanto eu estava lendo esta história e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer coisas muito especiais aqui hoje. Paizinho, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Bom, essa história é muito conhecida por todos. Eu tenho a certeza que você já deve ter ouvido várias vezes. Mas quando a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus diz que ela se renova todos os dias. Então, cada vez que você ouvir a mesma história, você vai aprender coisas diferentes. Porque Jesus vai falar de uma forma especial com você, que talvez no outro dia, quando você ouviu, não foi a mesma coisa. Bom, eu vou falar para vocês de José. Bom, não foi nada fácil o que aconteceu com o nosso amigo José, não é verdade? José, ele era um adolescente que tinha muitos irmãos, né? Eles eram em 11, imagina 11 irmãos, muita gente. E aí, ele era um filho preferido de Jacó. E aí, José, ele gostava muito de falar tudo de errado que acontecia com os irmãos dele, ele contava para o papai. E o papai dele, o Jacó, com certeza o Jacó ficava bem bravo. Mas o José, ele era também chamado pelos irmãos de sonhador, porque Deus falava com José através dos sonhos. Você já teve algum sonho? Bom, sonhar é normal, mas às vezes você dorme porque aí você tem um sonho estranho, porque de repente você viu um filme, ou estava brincando com um videogame, e aí você sonha com algumas coisas, não é verdade? Mas os sonhos de José eram sonhos diferentes, não era qualquer sonho. Imaginem só que Deus falava com José, mostrava para ele muitas coisas através dos sonhos. Mas o José, ele não sabia muito bem o que fazer com esses sonhos, e ele saía contando para todos os irmãos, para o pai, para todo mundo. E os irmãos tinham inveja dele, não gostavam. E eles falavam, lá vem o José sonhador. Bom, um dia, o pai de José deu para ele, sabe o quê? Um presente muito especial. Vocês gostam de ganhar presentes? Eu gosto muito de ganhar presentes. E o José ganhou uma túnica. Essa túnica era bem bonita. Eu imagino que era a túnica assim, mais legal que existia naquela época. Como as nossas roupas de hoje, que você às vezes quer muito um tênis ou uma roupa que você goste muito. Então, a túnica do José era especial do mesmo jeito. Mas só José ganhou essa túnica. Os irmãos dele não ganharam. E aí eles ficaram com raiva, com inveja, porque como assim? O mais velho não ganhou nada e o mais novo estava ganhando uma túnica, então virou uma confusão. Mas o tempo foi passando, José continuou crescendo e ele sempre acompanhava os irmãos nos lugares. Só que teve um dia que o pai de José deu uma missão para ele. Pediu para ele ir lá ver o que os irmãos dele estavam aprontando. E aí o José, com a sua túnica linda, foi encontrar os irmãos. Quando os irmãos viram José de longe, falaram, lá vem o José, o sonhador. Aposto que ele vai vir para nos espionar, para contar o que a gente faz de errado para o nosso pai. E eles começaram a ficar com raiva, muito bravos. E quando José estava se aproximando, os irmãos pensaram em um plano muito, muito ruim. Eles falaram assim, vamos pegar esse José e vamos matar ele. Vamos matar o José. E os outros falaram, não, matar não, nosso pai não suportaria. E começaram a discutir. Eu imagino que cada um queria fazer uma coisa diferente, né? Não sei o que cada irmão falou, mas eu imagino que virou uma confusão. Mas eles decidiram então dar um susto no José e jogar ele dentro de um buraco. E aí eles pegaram o José e jogaram ele dentro desse buraco. Imaginem só como deve ter sido ser jogado dentro de um buraco.
Será que José ficou com medo? Será que ele se machucou? Será que o buraco estava escuro? Nossa, pode ter acontecido muita coisa, não é verdade? Aí, quando eles de repente pensaram o que iam fazer, se ia deixar o José lá jogado no buraco, eles viram alguns comerciantes passando. E eles compravam escravos, compravam coisas de valores. Então eles se reuniram e decidiram então vender o José. Você já imaginou você vender um dos seus irmãos? Ou se você for vendido? Bom, o José, infelizmente, ele não tinha uma escolha. Os irmãos decidiram isso, tiraram ele do buraco e venderam para aqueles comerciantes. E eles tiraram a túnica do José, porque eles tinham que levar para o pai, eles iam inventar uma história, alguma coisa eles iriam pensar. Bom, o José, imaginem só, eu acho que ele chorou, que ele deve ter ficado desesperado, implorando para os irmãos não fazerem aquilo com ele. Mas os irmãos não deram ouvidos, não. Eles continuaram fazendo mesmo assim. Bom, o tempo foi passando e José foi embora com esse comerciante. E aí os irmãos ficaram pensando, e agora a gente vai fazer o quê? O que nós vamos contar para o nosso pai? Eles só tinham a túnica de José e nada mais. Bom, o José então chegou a um lugar muito grande que ele nunca tinha visto. Era um lugar muito diferente do que ele conhecia. Ele chegou ao Egito. Imaginem só, o Egito era onde morava o faraó. E lá as pessoas se vestiam diferente, tinham costumes diferentes, né? As roupas, as comidas. E no Egito eles usavam perucas, roupas assim bem coloridas. Não era nada do que José estava acostumado a ver. E quando ele chegou lá, ele foi para um mercado de escravos. Quando chegou lá, sabe quem que viu José? O Potifar. O Potifar viu José e comprou ele. Pareceu que o José era um escravo muito bom, então ele falou, vou comprar o José. Levou o José para a casa dele. O José era muito inteligente, o pai dele tinha ensinado ele a fazer muitas coisas. Então, ele ajudava o Potifar na casa dele. E o Potifar percebeu que o José, tudo que ele fazia, dava certo. Onde ele colocava as mãos, prosperava, as coisas ficavam melhores ainda. E ele foi percebendo que José era muito sábio. Mas essa sabedoria não era só de José, porque ele era muito esperto. Era Deus, o Deus que nós servimos, que capacitava José. Nós não somos nada sem Jesus, mas quando a gente anda com Ele, com certeza Ele nos capacita e nos ensina a fazer muitas coisas. Mas o Potifar tinha uma esposa. Essa esposa não era legal. E um dia ela inventou uma mentira sobre José. Ela falou uma mentira muito feia mesmo. E o Potifar ficou tão bravo, que sabe o que ele fez? Ele expulsou José da casa dele. E lá se foi o nosso José para a prisão. O José foi preso, ficou lá muitos anos, mas Deus não havia abandonado José. Ele continuava com ele todos os dias. E ele nunca se esqueceu que o Deus que o pai dele, Jacó, falava, ele acreditava nesse Deus. Ele sabia que era o Deus dele também, não era só do pai dele. E Deus honrou isso. Deus guardou José, livrou ele de muitas coisas. Mas, tia Mirley, como assim livrou ele, sendo que ele foi preso, acusado, foi vendido pelos irmãos? Tudo acontece na nossa vida porque a gente precisa aprender uma lição. Talvez hoje você não entenda por que você esteja em casa na quarentena, não pode ir para a escola, não pode sair para qualquer lugar, ainda não pode vir para a igreja, mas Deus está nos ensinando alguma coisa. Então, nós temos que perguntar para Deus, Senhor, o que é que eu tenho que aprender com toda essa história? Por que eu estou em casa? Para que eu preciso ficar em casa? E eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Tenho certeza disso, como ele falava com José, ele também pode falar com você. E o José ficou na prisão, mas ele era um escravo tão bom que até os guardas da prisão se acostumaram com José, confiavam nele. Então eu imagino que o José era muito obediente.
ele era muito temente a Deus. E um dia, 2 presos lá, né, falaram que tiveram um sonho estranho. E um era o copeiro e o outro era o padeiro. E o José revelou que um deles morreria e o outro deles voltaria a trabalhar no palácio. E ele falou assim: olha, quando você voltar para o palácio, lembre-se de mim, fala de mim para o rei. Bom, você acha que isso aconteceu? Infelizmente, o José foi esquecido na prisão. O copeiro voltou para o palácio a servir o rei. O padeiro foi morto como realmente tinha acontecido no sonho, mas ele se esqueceu do José. Mas, mesmo que as pessoas se esqueçam de você, Deus não se esquece jamais, certo? Sempre lembre, Deus nunca me esquece. Ele está sempre comigo todos os dias. E aí, um dia, o faraó estava lá pensando, pediu ajuda para os adivinhadores, para os sábios, para todas as pessoas que ele conhecia, para revelar um sonho, tentar decifrar o que era aquele sonho tão estranho que ele tinha. E ninguém sabia, ninguém conseguia ajudar. Mas o copeiro falou: quando eu estava preso, um homem lá me contou um sonho e ele conseguiu decifrar. E o que ele falou realmente aconteceu. Então o faraó mandou chamar José. Tragam ele aqui. Foram lá na prisão, pegaram José, deram banho, colocaram uma roupa limpa no José. E ele foi lá na presença do faraó. O faraó então falou: você realmente revela sonhos? Você sabe me dizer o que foi que aconteceu? E José, ele poderia ser todo agradecido e falar: eu posso revelar tudo, eu sei de todas as coisas. Mas ele não falou isso. Ele falou que com a ajuda de Deus, ele poderia decifrar esse sonho e contar para o rei qual era o significado. Deus se alegrou com o coração de José, porque ele foi humilde e ele falou de Deus para o faraó. E o faraó acreditou em tudo que ele falou. E a partir daquele momento, o nosso José aqui se tornou um governador. Ele falou assim: bom, já que você decifrou esse sonho, você vai cuidar de tudo que acontece. Você estará abaixo apenas de mim. Então, todas as pessoas, todos os empregados, eles devem falar com você. A partir de agora, você é o responsável pelo Egito. E José começou a cuidar de tudo isso. Imaginem só, que honra que foi se tornar o governador do Egito. Jamile, essa história tem tanta coisa, né? Tem um montão de coisa. Mas o principal que eu quero que vocês pensem aí e memorizem na cabecinha: você nunca está sozinho, Deus nunca te abandona. E na nossa Bíblia, lá em deixa eu voltar aqui, Salmos 37:5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, novamente, entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Então, por onde você passar o seu caminho, onde você colocar os seus pezinhos aí que você estiver caminhando, o seu caminho precisa ter Jesus, certo? Então, o seu pezinho precisa estar sempre caminhando lado a lado com Jesus. E se você confiar nele, ele vai fazer tudo por você como ele fez por José. Combinado, crianças? Nós vamos orar agora, então, para encerrar. Então, todas as crianças agora vão fechar os seus olhinhos com toda a sua família, porque agora nós vamos falar com Jesus. Eu tenho a certeza que ele quer muito, muito mesmo ouvir a sua oração agora. Talvez com essa história você tenha ficado assim meio triste, chorando. Coitado do José, quanta injustiça que aconteceu com ele. E talvez também você esteja pensando que você também aconteceu algumas coisas assim, não é verdade? Talvez você fique com raiva, querendo fazer o mal para o seu irmão, fazer igual os irmãos de José. Tem que tomar cuidado, hein, se isso está no seu coração. Talvez você esteja com medo, assustado. Imaginem só o que José sentiu enquanto ele estava sendo jogado no buraco, quando ele foi vendido, enquanto ele estava sozinho numa terra distante que ele não conhecia. Ele deve ter sentido medo como você também sente. De repente você ficou assim:
meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei, eu estou em dúvida, estou pensando aqui. E eu preciso da ajuda de Deus para resolver esse problema. Então nós vamos orar por isso também. E se você está feliz, com certeza você também tem que ainda mais orar. Ai, tia Miriam, eu não tenho nada que reclamar. Eu estou feliz, eu estou bem, mas mesmo assim você deve agradecer a Deus. Então vamos orar e falar com Jesus? E se você estiver sentindo alguma dessas coisas que eu falei aqui, você vai colocar a mão no seu coração agora que nós vamos orar juntinhos, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esta história. Obrigada porque o Senhor falou conosco e nos ensinou a ter paciência, a ter fé, a confiar no Senhor. Mesmo que eu esteja com raiva, que eu esteja triste, assustado, com medo ou até mesmo muito feliz. Eu quero te agradecer porque o Senhor cuida de mim em qualquer situação. Tudo acontece porque o Senhor quer me ensinar alguma coisa e o Senhor também quer ensinar para as crianças. Então que eles possam entender que tudo tem um propósito. Tudo acontece porque o Senhor permite, mas o Senhor nunca nos abandona. Que a cada dia mais a gente possa se sentir pertinho do Senhor. Nos guarde e nos livre de todo mal, como o Senhor fez com José. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nossa história chegou ao fim, mas essa história não termina aqui, ela tem uma continuação. Então eu espero vocês para ouvir o que vai acontecer depois com José. Enquanto ele foi governador, depois disso aconteceram muitas coisas. E eu vou contar para vocês, tá bom? Um beijo, tia Mirla, e até a próxima história. Tchau!